Gosto tanto de você, tourozinho. Fala, tourinho, tourinhos e touronas. Tudo bem? Beleza? Galera, sejam muito bem-vindos. Aproveita, já se inscreve aqui no canal. Se quiser interagir comigo, pode ir nos comentários que eu sempre respondo a todo mundo. E para quem tiver interesse em uma leitura particular comigo, me chama no WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e eu vou te atender com todo o carinho desse mundo. Pode ter certeza que tu vais gostar, tá certo? No mais, te concentra e que esse universo lindo traga aqui nessa leitura somente mensagens que vão nos trazer respostas e nos dar um direcionamento, tá certo? Vamos começar. Tourinho. Gente, eu ando sem tempo de fazer. E como eu não gosto de fazer meia boca, nada, eu prefiro não fazer. Mas eu andei meio sem tempo. Mas é assim mesmo. Galera, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu leio todas as mensagens, respondo sempre que possível. E eu recebo muito carinho aqui, viu? Muito mesmo. Muito obrigado, gratidão por isso. Pausa pro print. E diz assim: paixão. Confie e siga sua paixão renovada em sua vida amorosa e carreira profissional. Reviravoltas. É a vida. Olha aí. Transição de carreira. Sua finalidade de vida está desencadeando uma abençoada mudança de carreira. Volto a dizer, são as reviravoltas que a vida dá. Compreensão espiritual. Estou trazendo a você informações esotéricas e símbolos e ajudando você a entender as verdades espirituais. Intuição. Fiquem atentos. Tourinho. Um filhote de tourão. Reviravoltas da vida, né? Eu falo para vocês que um dia, o nosso dia sempre chega. Você tá colhendo bacana, você tá plantando bacana, você vai colher bem também. Né? Tá plantando escrotice, vai colher lá. Entenderam? Eu desde o início do canal, eu sempre falei pra vocês, porque muitos de vocês comentam comigo várias situações que vocês passam na vida, essas situações desafiadoras que a gente se depara, né, com as situações, às vezes em ambiente de trabalho, às vezes são pessoas da família, às vezes dentro de um relacionamento, em que coisas acontecem única e exclusivamente na intenção de te desestabilizar, não é? E eu passei por uma situação muito desafiadora, foi algo que aconteceu comigo, o que fizeram, né? Foi algo muito cruel. Então, desde lá, quando aconteceram as coisas, eu sempre me deparo com oportunidades de devolver alguma coisa, né? De devolver uma patada, enfim, de botar a pessoa no lugar. Esses dias, uma das pessoas que mais aprontaram na época que eu estava com depressão, quis se chegar, né?
procurou amigos próximos e tal, um negócio de Instagram, curtindo as fotos e tal. E aí, que foi que o titio fez aqui? Ignorou, né? Ignorado com sucesso. E é isso, às vezes a gente vive a raiva porque a gente não confia no processo, não é? A gente não tem, a gente perde as esperanças devido a um momento de sofrimento, um momento de dor, de angústia, de raiva. Então a gente perde a esperança de que um dia aquela pessoa aprenda, aquelas pessoas aprendam que mexeram com a pessoa errada, né? Então a gente fica desacreditado disso. Mas escreva o que eu tô falando. A vida, ela dá umas reviravoltas aí, ela te coloca em situações em que tu já tá por cima. E tu sabe que se tu quiser, tu corta as asas de uma cobra assim. Tá entendendo? Reviravoltas. Já ouviram falar que Deus não dá asa pra cobra? Pois é, porque ele sabe que dá merda. Então, tem pessoas que passam na tua vida causando um verdadeiro estrago, né? Causa é como se fosse um furacão, vem no intuito de destruir tudo mesmo. Só que tu pode ter certeza que se tu focar na tua melhora e instabilizar o teu emocional e o teu mental e o teu espiritual, depois das tuas próprias atitudes é um tapa retribuído muito bem dado. Reviravoltas, mais uma vez, aqui fala que esses momentos de preocupação em que tu pode tá passando, né, tá vivendo aquele ciclo das noites mal dormidas da alma, isso daí ele falta assim isso daqui para ser finalizado. Então diz assim mesmo: aguenta só mais um pouquinho, né? Só mais um pouco. Ainda tem alguma coisa aqui que tu podes aprender durante esse processo, então calma, né? Só confia na tua espiritualidade que tá sendo ensinado alguma coisa para ti e tu vais te fortalecer a ponto de não ter mais medo da situação, tu vais te fortalecer a ponto de ficar sabendo de notícias e ficar sabendo de coisas. Não vai te desestabilizar, não vai te machucar, não vai te ferir, né? Não vai te tirar do eixo. Então, paciência, né? Como diz aqui, paciência é uma fase que tu tá vivendo, ela já está sendo finalizada, a fase de sofrimento, né? A preocupação, as dores, a angústia, a tristeza, a decepção, coisas que te tiram o sono, a tendência daqui é esse ciclo ser finalizado. E não demora muito tempo. Não demora muito tempo. Eu não gosto de falar coisas assim muito, muito pesadas, não, mas é como se é um ciclo ruim sendo quebrado. Pronto, entendam dessa forma. É um ciclo ruim sendo quebrado, um ciclo difícil sendo quebrado aqui.
finalizado, né? Onde após a finalização desse ciclo vocês conseguem sair daqui de cabeça erguida, vocês conseguem sair daqui estabilizados, tanto no emocional quanto no mental de vocês. Busquem também fortalecer o campo espiritual de vocês, viu? Importantíssimo nesta fase, onde os desafios estão falando mais alto, tá certo? Mas a vitória aqui em relação a uma situação, ela sai favorável para vocês. O contexto disso daqui está relacionado à traição. E quando a gente fala isso, a gente vem logo na mente, né, que tu tens um relacionamento e que a pessoa pode ter tido uma outra pessoa, mas não é só isso. A traição, ela vem de várias formas, né, de várias áreas aí, às vezes que a gente nem esperava. Eu costumo dizer que só de uma pessoa ter amizade com alguém que não gosta de você, essa pessoa ela já tá pisando na bola, ela já tá de alguma forma te traindo, né? Porque fica ali entre a cruz e a caldeirinha, não sai de cima do muro, né? Não sabe de que lado tá. Então isso pode ocasionar um leve trás e gerar problemas para tua vida. Tudo envolve traição nessa leitura aqui. E aqui fala que vocês estão passando por um momento trabalhoso. Às vezes os nossos sentimentos, eles nos dão um certo trabalho, né? Porque nem sempre a gente consegue controlar aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, e aquilo ali fica pairando na nossa mente. E cansa, né? Mudar essa história pode ser algo muito cansativo, muito trabalhoso. E é isso que vocês estão enfrentando no momento, né? Vocês estão tendo que ter forças para lutar, inclusive contra a questão da autossabotagem, né? É como se tivesse dois lados aqui. Você tivesse dois lados. Um, né, pede para você ter calma, paciência, e o outro quer mais turbulência. Né? É por isso que quando a gente passa por esse tipo de situação aqui, né, é uma fase que a gente passa, um ciclo que a gente vive, que é trabalhoso. É trabalhoso, porque não se sinta privilegiado diante de uma dificuldade dessa, porque todo ser humano, ele, sabe, algumas exceções que tem problemas, né? Mas todo ser humano, a gente passa por uma situação dessa, né? Gera dúvida na hora de tomar as atitudes, as decisões. Então sempre tem um lado luz e um lado sombrio em que a gente tem que buscar ali o equilíbrio diante desses dois lados. Os dois falam com você, né? Olha aqui a finalização do ciclo dolorido, do ciclo doloroso. É a grande reviravolta na vida do tourinho. Olha aí. Vocês iniciam uma nova jornada, e a primeira coisa que acontece aqui é esse ciclo de dor, de angústia, de agonia. Ele passa aqui. Entender? Essa preocupação aqui, ela passa a não existir mais. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês de como é que acontece isso daqui.
Quando eu tive a depressão, eu queria muito que aqueles pensamentos saíssem de mim, tudo. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais eu me afundava ali, porque eu me desesperava, que eu não conseguia parar de pensar as coisas que eu pensava. E aí é como se você estivesse forçando aquele ciclo a continuar, sendo que ele já está prestes a ser finalizado. Tá entendendo? Ao mesmo tempo que eu não tinha forças para fazer diferente. Porém, muitas coisas que doíam em mim. Teve um dia que eu acordei e eu lembrei, como sempre, estava lembrando de muitas coisas, e aquilo ali não fazia diferença mais para mim. Era como se eu não tivesse vivido nada daquilo. Era como se tudo que me fez raiva lá atrás eu não tivesse vivido aquilo, fosse somente um sonho. E a sensação é que a gente retorna, né? O nosso eu retorna pra gente. Parece que ele foi dar uma volta, que ele foi viajar. E aí de uma hora para outra, retorna e pega a casa bagunçada, né? Porque tu tá totalmente bagunçado por dentro. Quando tu passa por uma situação assim. Então tudo bagunça por dentro. E aí o teu eu retorna para botar ordem na casa. E aí você volta a respirar aliviado, você tem aquela sensação de que a partir daquele momento as coisas elas passam a fluir novamente, né? Então de alguma forma isso te traz uma tranquilidade. Finalização de ciclos dolorosos. Essa carta aqui que saiu para vocês, duas cartas, o 9 e o 10 de espadas. O 9 de espadas é uma das energias mais densas que a gente encontra numa leitura, porque ela representa isso. Ela representa um momento de muita dificuldade, interna principalmente, né? É um momento que você está passando por uma batalha interna muito grande. É um momento em que pessoas te apunhalam, é um momento em que aquelas pessoas todas que vocês confiavam vão tentar te passar a perna, ou você vai receber uma atitude de alguém que você não esperava, né? Algo que te causa um impacto. Às vezes a gente passa na rua, se alguém mandar a gente tomar no... né? A gente só faz olhar e ainda dizer assim, que pessoa louca, cara, como é que fala isso e tal, mas esquece, né? Aquilo não vai te atingir. Agora, se uma pessoa que tu gosta, que tu confia, te dá um cotoco, aquilo ali pode te desestruturar por um tempo, porque tu não esperava aquilo, né? Esperava tudo de bom, menos uma atitude negativa. Então, de alguma forma, acaba desestruturando as atitudes as estruturas de alguém, né? Acaba derrubando as estruturas. E aí a pessoa se sente ali traída, apunhalada, e começa a viver naquele desespero interno da dúvida: será que eu continuo com essa amizade? Será que eu continuo nesse relacionamento? Será que eu continuo nesse ambiente de trabalho? Tá me fazendo mal, tá tóxico, mas ao mesmo tempo eu não consigo cortar vínculo, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, podem ter certeza absoluta de que se vocês não desistirem de fazer a mudança, de uma hora para outra a força ela pega vocês de jeito. Entende? A força interna que a gente acha que a gente não tem, e a gente tem, ela chega e bum, né? E você vai lá e fala o que tem que falar, faz o que tem que fazer, toma as atitudes corretas, e a partir daquele momento você entende que é você, né? É sobre você e não sobre o próximo, né? A gente ajuda. Eu até hoje continuo com o coração mole assim de ajudar,
né? Mas a coisa que eu nunca mais consegui fazer, e eu não faço esforço para isso, é me deixar de lado para poder ajudar alguém, né? Se eu chamo alguém para ir almoçar ou jantar, fazer alguma coisa, eu quero fazer o que eu quero fazer, entende? Se a pessoa não quiser o mesmo, então paciência, eu vou só, né? E eu me coloco em primeiro lugar de hoje em dia, sempre, em todas as situações, em todas as ocasiões. Eu não abro mão do meu gosto mais, né? Antigamente era difícil eu abrir, mas para as pessoas que eu conseguia fazer isso, essas pessoas me decepcionaram demais, então não valeu a pena. E aí, de hoje em dia, eu já não abro mais mão dos meus gostos para ninguém. Por isso que eu não gosto de relacionamento, eu não pretendo namorar, casar, nada disso. Porque eu não quero abrir mão, né, do meu conforto, do meu bem-estar para estar dividindo escova de dente com alguém. É isso. Chega de sofrimento. E geralmente uma pessoa que ela passa por uma situação desta aqui, descrita na leitura, ela de fato esfria um pouco, né? Isso daí é uma sequela, é uma consequência de tudo que aconteceu, é um modo de alerta do teu organismo. Ele não quer que você passe pela mesma situação novamente, então ele vai procurar ali te, te alertar, né? Opa, perigo, perigo, alerta, né? Não faz tolice, senão vai te dar mal de novo. Finalização de ciclos dolorosos e um grande reviravolta na tua vida, Tourinho. Só não esqueça que pode ser as melhores energias do mundo. Você pode pagar o trabalho espiritual mais lindo do mundo. Você pode fazer, né? Você pode tomar banho de todas as ervas do mundo para você melhorar. Se tu não der o primeiro passo e tu ficar dependendo somente dessas coisas, pode ter certeza que pode ter um reviravolta, pode sair a carta do mundo indicando, né, esperança de momentos melhores, com oportunidades de fato vivenciar aquilo ali, mas não vai para frente. Então, autocuidado, autovalorização, né? Se mimem. Mimimei, lembrem disso, eu odeio essa frase. Eu odeio esse meme, mas lembrem dele. Sempre que vocês forem se colocar para depois, lembrem disso, né? Mimimei, que é o que a gente tem que fazer pela gente, sempre, tá certo? Então deixo aqui um beijo no coração de vocês, fique com Deus e até a próxima. Tchau, Tourinho.